Olá, meu nome é Renan Montanha Dariva e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras de Londrina do ano de 2020. O tema que eu escolhi abordar foi o uso do Light Steel Framing na construção civil. Antes de mais nada, precisamos entender como se deu o surgimento desse método, que apesar de ter sido criado lá no século XIX, ele só veio a se popularizar nos Estados Unidos somente durante a Segunda Guerra Mundial, devido ao aumento crescente na produção de aço e o déficit na produção de madeira, assim precisando encontrar outras formas de continuar construindo, utilizando materiais leves e tão seguro quanto o mais utilizado até então, que era a madeira. Já no Brasil, esse método chegou somente nos anos 90, o que faz com que ele seja uma novidade no cenário nacional, o que torna esse projeto de pesquisa importante para mostrar que existem métodos tão seguros quanto a alvenaria tradicional e que a construção civil no país precisa evoluir. Sendo assim, o meu objetivo com esse trabalho é responder a seguinte questão: como o steel framing pode se tornar uma alternativa para substituir os métodos mais convencionais de forma mais sustentável, mais rápida e, em muitos casos, mais econômica? Com o objetivo geral de apontar as principais características do steel frame, assim como a sua viabilidade e de sua implantação em um projeto, especificando seu conceito, a versatilidade de sua aplicação e as vantagens e desvantagens de sua utilização. Agora que entendemos como surgiu, precisamos saber do que se trata. Esse método, que nada mais é do que um sistema construtivo com base estrutural, feita de aço galvanizado formado a frio, o que o torna altamente resistente e que possui diversas particularidades que eu vou abordar durante essa apresentação. Assim como qualquer outro método construtivo utilizado no Brasil, existem diversas normas pré-estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, para garantir que o projeto tenha um bom desempenho e evitar problemas futuros, normas essas que estão detalhadas no projeto escrito. Mas de forma geral, essas normas abrangem todos os aspectos do projeto, como os perfis a serem utilizados, os parafusos, inclinações em diversas situações, os coeficientes das paredes, combinações de ações de deslocamento. Existem ao redor do mundo, principalmente na Europa e na Ásia, diversas obras bem-sucedidas que utilizaram steel frame como método construtivo. Um exemplo que eu vou citar é o Hospital Universitário de St. George, um dos maiores do Reino Unido, localizado em Londres. Nesse projeto foram utilizados cerca de 50 mil metros quadrados de estrutura de aço leve em 6 andares. Os 3 blocos destinados a estudantes foram entregues no prazo de 12 meses, o que mostra a eficiência e a agilidade desse método de construção. O processo de uma construção de steel framing pode ser considerado simples, mesmo possuindo diversas etapas. Começando pela fundação. A mais utilizada é a radier, que dispensa escavações, sem prejudicar a sua capacidade de suportar os esforços mecânicos do projeto. Por ser uma fundação superficial, é preciso utilizar contraventamentos, que tem função de transferir os esforços, como por exemplo a ação do vento, para a fundação e assim manter a estabilidade e o equilíbrio do conjunto. E predomina-se nesse método a utilização dos perfis em U para peças horizontais, com função de guiar paredes, vergas e vigas, e para peças verticais, como pilares. Daí a gente pode utilizar os perfis EU, com denominação de montante. Já nas ripas que recebem a cobertura, os perfis utilizados são CR, para conferir rigidez ao conjunto. E nas cantoneiras, os perfis utilizados são os perfis L. Daí, para o fechamento dos painéis de perfil metálico, é muito comum o uso de painéis OSB, que nada mais é do que tiras de madeira prensada, composto por camadas com alta resistência mecânica e bastante rigidez. Como os painéis são utilizados de diversos setores da obra, como a laje divisória de paredes, esses painéis costumam receber painéis cimentícios, em caso de umidade constante. Daí, para fazer a vedação, os sistemas são... os mais indicados são as placas cimentícias mesmo, e de gesso acartonado, tanto internamente quanto externamente. As placas de gesso são muito utilizadas internamente, por ser um material bem leve e bem parecido com o drywall, que faz com que exista uma imensa variedade de opções no acabamento. Essas placas, elas são montadas com parafusos e atarrachantes próprios e têm compatibilidade com todos os tipos de acabamento do mercado. As mais usadas são as placas Standard,
as resistentes à umidade e as resistentes ao fogo. Entre os acabamentos externo e interno, utiliza-se a lã de vidro ou a lã de PET como isolante térmico e também isolante acústico. A base da cobertura também é de aço galvanizado e permite o uso de diversos tipos de cobertura, como lajes, telhas e até telhado verde. Em caso de lajes, também existe a opção de laje mista, com a aplicação de manta asfáltica como impermeabilizante e laje seca, que utiliza manta de PVC ou TPO. As instalações hidráulicas e elétricas elas seguem processos parecidos, com os mesmos materiais utilizados na alvenaria tradicional, mas com o diferencial da facilidade de instalação, já que os quadros de distribuição já vêm montados e não há necessidade de quebrar paredes, bastando levar os canos e as fiações através dos vãos livres já existentes. Para que possamos ter uma noção em relação ao custo-benefício do steel frame, utilizei como comparativo os custos de um projeto em alvenaria tradicional. Foi utilizado a planta na imagem, como base orçamentária do projeto e os valores aproximados, que são: enquanto a alvenaria tradicional, o custo final do projeto é de aproximadamente R$ 136.910,94, o projeto em steel frame pode chegar a cerca de R$ 178.490,68, o que mostra que financeiramente existe sim uma diferença razoável nos custos a curto prazo, mas existem vários fatores a serem considerados, além do custo monetário da obra, como o fato de o steel frame levar 1/3 do tempo de obra em relação à alvenaria, a praticidade do método, a sustentabilidade e os custos menores a longo prazo, como a manutenção do projeto. Eu vou citar então as principais vantagens do projeto, que é a agilização do projeto, um ambiente mais saudável, a redução de custos com fundação, a redução de custos a longo prazo, sustentabilidade, sistemas inteligentes, uma melhor utilização no espaço e versatilidade de acabamentos. Mas todo projeto também tem, todo método construtivo tem desvantagens. No caso do steel frame, você tem falta de mão de obra especializada, que por ser um método muito novo no nosso país, é difícil encontrar empresas especializadas em fazer a construção da obra utilizando esse método. Ele tem uma limitação na quantidade de pavimentos que você pode utilizar e um custo maior em relação à alvenaria, o que faz com que ainda há muito preconceito contra esse método, no caso causando também a desconfiança do público brasileiro. Um sistema construtivo rápido e sustentável é uma ótima opção para países como o Brasil, com alta demanda de residências pequenas que exigem otimização de espaço e praticidade construtiva. É possível construir com base em todas as características apontadas durante esse projeto que o light steel framing, assim como já ocorre no exterior, pode sim se tornar uma opção viável para projetos nacionais, assim como em todas as áreas. A construção civil precisa evoluir e se adaptar a este método, que é uma ferramenta importante para trazer modernidade aos novos projetos, reduzindo os impactos ao meio ambiente. Dessa forma, pode-se afirmar que a elaboração desse projeto é extremamente importante como ferramenta de apresentação e divulgação desse método. Aqui estão todas as referências utilizadas durante a realização do projeto e vou deixar listadas tanto no slide quanto no projeto escrito. Agradeço a atenção, muito obrigado.